Olá, pessoal! Bem-vindos a Utilidades Decor by Raquel Costa. Eu quero compartilhar nessa aula com vocês esse efeito de craquelê que eu fiz com verniz craquelê. Olha que lindo, gente! Deu um efeito muito bacana, muito bonito, tá bom? Eu vou estar utilizando um caixote de frutas e esse aqui, olha, eu fiz um trabalho muito bonito, muito delicado. Ele serve para você colocar como organizador, né? Fazer como organizador, em cima da cômoda, na penteadeira, dentro do guarda-roupa, no criado mudo, em cima de uma mesa. Fica muito bonito, gente, esse trabalho. E esse aqui vai para uma pessoa muito especial, hein? Minha querida mãezinha, tá bom? Se você já está interessado nessa aula, se inscreve no canal, hein? E simbora. Então, olha só. Esse é o caixote que eu vou estar utilizando, tá, gente? Ele é bem reforçado aqui nas laterais, as laterais dele são bem lisinhas, mas essa parte do fundo, essa madeirinha, não é, tá, gente? Ela tem umas farpas e eu não quero lixar ele para que a madeira não fique mais fina ainda, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou passar primer, tá, gente? O primer que eu vou utilizar é o primer que eu mesma fiz. Mas se você quiser lixar o seu caixote para depois passar um outro primer, você pode passar também, tá bom? Eu utilizo o meu porque foi um que eu fiz e que realmente eu utilizei para muitas coisas. Aqui no fundo, gente, eu passei uma demão bem grossa do primer, tá? Pelo menos umas 2 demãos do primer. Eu não lixei, eu fui apenas aplicando com a trincha para que as farpas elas fossem ficando bem coladinhas umas nas outras e elas não vão levantar, tá, gente? Ficou bem lisinho, tá? Fica uma textura, porque é a textura mesmo do primer que eu tô deixando ele grosso, tá bom? Mas as farpas, elas não vão levantar. E na lateral eu passei apenas uma demão do primer. Aqui no fundo, depois a gente faz um outro trabalho, tá bom? E eu aplico assim, gente, olha o primer. Eu pego ele com uma esponjinha. Se você quiser também aplicar com a trincha, também pode, tá, gente? Mas esse trabalho com a esponjinha é muito bacana, olha, ele fica bem pintado, fica bem colocado mesmo o primer, tá? Eu gosto de fazer ele sempre assim com as esponjinhas, tá bom? Vai pegando as esponjinhas e aí você vai dando batidinhas, tá? Depositando o primer, tá? E depois da aplicação do primer, tá, gente? Respeitando o tempo de secagem, tá? De 10, 12 horas entre cada demão, tá? Eu vou agora aplicar a tinta branca, tá, gente? Vou pintar apenas aqui por fora, tá? Pra gente começar o trabalho. Eu tô usando tinta de parede, tá? E vou deixar toda a lista de material com o nome das marcas que eu tô utilizando, tudo no box de informação, tá bom? Depois vocês passam lá e dão uma olhada. Se você, gente, quiser também lixar a sua peça para depois pintar, também dá certo, tá, gente? Eu utilizei o primer porque realmente é um material que eu tenho bastante aqui e com ele dá pra gente fazer várias peças, beleza? Simbora, já pintei tudo, né, por fora. E agora nós vamos, olha, usar o guardanapo para decopagem, que é esse aqui que eu tô usando, tá, gente? Ele vem assim, olha, com 4 desenhos, tá bom? E aí eu vou recortar esses desenhos para a gente fazer a colagem, tá? Se você não encontrar, gente, um guardanapo igual a esse, mas você pode encontrar, às vezes, bem parecido, tá bom? Você pode fazer pedido nessas lojas para artesanato, né, online, se você não tem na sua cidade, tá bom? Olha só. Vou aplicar aqui, ó, essa decopagem com cola própria para decopagem, tá, gente? E um pincel, esse aqui é pincel de pelos macios, tá bom? Pode ser de cerdas também, contanto que seja macios, tá, gente? Pra gente fazer a aplicação e não correr o risco de rasgar a decopagem. Eu coloco um pouquinho de cola na pontinha dos dedos, olha, e aí eu vou abrir, olha, o guardanapo, tá, gente? Que ele vem com 2 películas em branco. A gente tira e aí a gente utiliza apenas a película que vem o desenho. Coloca a cola no pincel e espalha a cola bem, tá, gente? Naquele local onde você vai apregar o desenho, você espalha bem, tá bom? Essa cola não deixa excesso, que é para não rasgar o guardanapo, hein? Posicionou o guardanapo bem certinho. Aí eu dou uma pressionada com a pontinha dos dedos, assim, ó, bem no meio, e pego um plástico. Pode ser uma sacolinha de plástico também. E aí você coloca em cima do desenho, olha, e vem com um paninho. Tá? Eu tô pegando os restinhos do guardanapo nessas películas em branco e você vem apertando, olha, o plástico, tá bom? Para retirar o excesso da cola e o desenho ficar bem apregado, tá, gente? Fica uma decopagem perfeita. Vou fazer aqui do outro lado, olha, repetindo o mesmo processo para vocês observarem bem. Olha só. O trabalho de decopagem, pessoal, é um trabalho bem com cuidado, tá? Quando você for passando a cola, espalha ela bem, tá? Na hora de você colocar o guardanapo, tá? Senta ele bem certinho no local que você quer. E a cola para decopagem, pessoal, é legal por isso, porque se de repente você já colocou e ele não der certo, você pode levantar um pouquinho e ele vai sair com facilidade. Mas você pode também fazer decopagem com a cola branca, tá bom?
Depois que você terminou de fazer a decopagem, você permeabiliza, né, com a cola própria para decopagem, que é essa que eu estou utilizando, tá, gente? Mas desenhos pequenos assim, vocês podem também utilizar cola branca que dá certo, tá? Faz com bastante cuidado, com bastante atenção, que vai ficar também bem bacana, beleza? Depois que você fez todo esse lado, tá? Eu tô fazendo a mesma coisa do outro lado, tá, pessoal? Sempre assim, mostro pra vocês um lado e o outro lado, olha, já feito, tá bom? Simbora. Então agora nós vamos utilizar o verniz craquelê. É esse aqui que eu tô utilizando, tá, gente? Um pincel de cerdas bem duras, tá, pessoal? Porque esse verniz, gente, ele é bem grosso, ele é bem espesso, então você vai espalhar esse verniz, tá? Essa aplicação que eu vou fazer, que foi o efeito que vocês viram lá no começo, foi assim que eu fiz, olha. Eu fui depositando, tá? O verniz, e aí eu vou espalhar, tá, gente? Eu fiz uma camada não muito grossa, mas também ela não fica muito fina, tá? Vou espalhar bem esse verniz, aonde eu quero que forme os cracos, né? Aonde fique o craquelado, tá? Vou espalhar bem. Mas eu também só apliquei uma demão, tá, gente? Só foi uma demão do verniz. Você vai esperar secar entre 10 a 15 minutos. Ele não vai ficar completamente seco, tá? Ele vai ficar entre um seco e mais ou menos molhado, tá? Mas para ele formar os cracos, ele só vai reagir quando a gente colocar a tinta, tá bom? Ele só vai craquelar quando a gente colocar a tinta. Olha, foi só uma demão que eu fiz, espalhei bem e uma camada que não ficou muito grossa, tá, gente? Essa tinta, gente, que eu estou utilizando é o verde natal e o verde oliva. Eu vou fazer uma misturinha, tá? Dessas duas cores. Mas você pode também utilizar uma única cor, tá bom? O importante é colocar água na tinta, um pouquinho de água para que a tinta fique um pouquinho mole, tá, gente? E depois que o verniz deu aquele ponto, tá? Que não tá nem muito molhado, mas também ainda não tá completamente seco, a gente vai agora aplicar a tinta. E assim vai começar a formar os cracos, olha. Eu vou pegando a tinta com o pincel e vou depositando, tá, gente? Eu vou fazendo como se fosse pinceladas, mas não pintando, tá? Umas pinceladas, mas são depositando a tinta em cima do verniz, tá? De um lado e do outro, tá? Como se fosse formando, gente, tijolinhos, tá? Embora não sejam do mesmo tamanho, nem do mesmo jeito, mas no mesmo sentido, olha. No mesmo sentido, tá? Que vai ser aquele efeito que vocês viram lá no começo. Você vai aplicando, tá, gente? Depositando a tinta, olha. E você vai observando que já vai formando os cracos, tá, gente? Esse verniz é muito bom. Ele reage assim, tá, gente? Na hora que você começa a aplicar a tinta é que ele começa a craquelar. Olha só. Muito bonito, gente, esse efeito. Eu amei, tá, pessoal? Queria muito compartilhar com vocês esse efeito desse verniz. Porque o verniz craquelê, gente, é assim. Ele vai depender da forma que você aplica, é que ele vai formar os cracos, tá bom? E aí depois da nossa peça seca, ó, você espera secar e esse é o efeito, tá, gente? E aí vocês façam esse mesmo trabalho na parte oposta da caixa, tá? Pra dar o mesmo efeito. Muito bonito, né, gente? Ó, façam o outro lado, tá bom? Sempre assim, tá, gente? Simbora. E aqui eu vou fazer um outro craquelado também aqui do ladinho, tá, gente? Da caixa, do nosso caixote, né? Eu medi 11 centímetros, tá, gente? E puxei esse design aqui, fica como se fosse um triângulo, tá? Pegando aqui bem na lateral dessa madeirinha do caixote, tá? E aí faço o mesmo trabalho do outro lado, do lado oposto, pra gente fazer o craquelê desse lado também, tá, gente? A gente vai fazer o craquelê da mesma forma que a gente aplicou nas laterais maiores, tá? Do caixote, tá bom? Vou utilizar o mesmo verniz craquelê e vou aplicar ele com o mesmo pincel, tá, gente? Do mesmo jeito, olha, vou espalhando bem, formando uma camada que não seja muito grossa, tá, pessoal? Mas também ela não fica muito fina, uma camada média, mas eu fiz só uma aplicação do verniz, tá, gente? Estico ele aonde eu quero esse desenho, né, nesse design aqui no cantinho, tá bom? E aí vou esperar os 10, 15 minutinhos para dar o tempo de mordência, né, desse verniz, que é quando o verniz ele ainda não tá nem mole, nem muito seco, tá bom? E aí a gente aguarda para fazer a aplicação da tinta, tá, gente? Aquela misturinha que eu fiz no começo, pessoal, eu vou ficar usando sempre ela, tá? Aquela misturinha do tom de verde natal com verde oliva, tá? Vou usar sempre aquela misturinha até o final, tá bom? Dá os 15 minutinhos de espera, né, do tempo de mordência do verniz, e aí a gente vai aplicar a tinta. Pegar com o mesmo pincel, olha, eu vou pegando a tinta dando de um lado e do outro,
né, para que a tinta fique nas cerdas do pincel. E aí eu vou aplicando, ó, como se fosse um tijolinho, virando o pincel do lado e do outro, tá? Vou depositando, tá, gente? Vou dando pinceladas, mas depositando, não pintando, tá bom? No mesmo sentido, olha, as pinceladas no mesmo sentido. Faço o trabalho do outro lado e depois que vocês terminarem, né, façam também do outro lado do caixote para ficar o mesmo desenho, tá bom? E após terminar esse lado, tá bom? Façam também o lado oposto, para a gente começar agora, após a secagem, a fazer o tampo do fundo do nosso caixote. Então vamos lá. Aqui no caixote, tá, gente? No tampo do fundo, por dentro, tá? A gente não aplicou nada, né, pessoal? Nem lixou, nem nada, tá? Então eles ficam umas farpas da madeirinha, tá bom? Então eu cortei esse papelão de uma caixa bem dura, tá, gente? Esse papelão, ele é bem duro. E aí eu corto ele sempre assim, tá, gente? O papelão. Eu coloco o papelão na parte de fora do caixote e vou medindo, tá? Vou cortando ele com a tesoura ou mesmo com canivete, tá, pessoal? Se for aquele papelão bem grosso, tem que ser com canivete, tá bom? E aí você vai medindo, deixa uma diferençazinha nas laterais, que quando você vai colocar por dentro, ele vai encaixar bem certinho. Nós vamos passar uma demão do primer, tá, gente? Esse primer que eu tô usando é o que já tem aqui no canal, mas vocês podem usar o primer que vocês tiverem, tá bom? Aqueles primer para PET, para metal, tá bom? Vocês podem utilizar o primer que vocês tiverem. Uma demão, eu vou mostrar para vocês como que eu aplico o meu, sempre com as esponjinhas, tá, gente? Que ele fica muito bem aplicado e logo da primeira camada você já percebe que já dá uma coloração bem boa, olha, a tinta fica bem forte, tá bom? Então, uma demão do primer e logo após a gente vai passar uma demão também de tinta branca, a mesma tinta que eu pintei o caixote, que é uma tinta branca de parede, tá, pessoal? Eu não usei tinta para artesanato, tá bom? E já aproveitei a tinta branca, olha, pintei já por dentro, né? Olha só, o caixote, né? Já tá mais ou menos organizadinho, bonitinho, como vai ser o papelão, ó, já bem branquinho, tá bom? Deixa secar, bem legal. E aí a gente vai aplicar ele, gente, a pregar, né? Com cola quente, tá bom? Se você sentir dificuldade com a cola quente, vocês podem depois, né? Nesses espaçozinhos na parte de trás, vocês podem colar também com aquela cola instantânea também, que fica bem bacana. Fica uma colagem bem legal, tá bom? Você vai aplicando a cola quente e quando você colocar o papelão, você pressiona ele bem, tá? Para que ele fique bem colado mesmo. E depois do papelão já todo pregado, tá, pessoal? Eu fiz uma decopagem também, tá? Do mesmo jeito, do mesmo guardanapo que a gente utilizou no começo nas laterais, olha. Eu fiz aqui no fundo do caixote, tá? Em cima do papelão, tá bom? Vou adiantando aqui o serviço, olha. Eu vou usar o mesmo tomzinho de verde, tá? Que eu fiz o craquelado, pra gente tá fazendo as emendas, tá, gente? Do craquelê com o restante do caixote, tá? Que nas laterais ele fica um vãozinho, né, de branco, onde o craquelado não pega. E aí, olha, eu vou fazendo essas emendas, tá? Tanto aqui na parte de baixo, né? Eu já vi adiantado do outro lado. E vou fazer agora desse lado, mostrando pra vocês. Tanto aqui na parte de baixo, tá? Fazendo a emenda, como na lateral do craquelê. Aqui é bem a critério, tá, pessoal, de vocês. Fica bem a gosto. E olha, aqui no fundo, gente, do caixote, ó, eu vou terminar de pintar o papelão aqui por baixo, tá? De branco, pra fazer a finalização, tá bom? Vamos lá. Vou utilizar esse mesmo tom de verde, pessoal, pra gente fazer esses detalhes aqui, ó, na finalização do craquelê. Isso aqui é uma tampinha de creme dental, tá? Que eu vou pegar pra fazer tipo um carimbo, tá, pessoal? Eu vou pegando a tampinha, vou passando ela aqui na tinta, tá? E vou carimbando aqui do ladinho, ó, bem na finalização do craquelê, tá? Colocando só a metade, ó. Ela vai mostrar só a metade, tá, gente? Mas eu tô carimbando ela toda, tá bom? E assim eu vou fazer até aqui a finalização. Eu vou mostrar um lado pra vocês, tá, pessoal? E depois vocês completam todos os 4 lados, tá bom? Depois que a gente utilizou a tampinha, eu venho com a caneta, ó, pegando o fundinho da caneta, tá, gente? Vou do mesmo jeito fazer um carimbo. Vou passando na tinta e vou agora colocando no meio da circunferência, olha. E assim que a gente terminar de fazer esse trabalho, nós vamos começar a fazer com a pontinha da caneta, tá bom? Do mesmo jeito. Vamos pegar a tinta e vamos carimbando agora, olha, ao redor dessa circunferência que a gente fez, fazendo pontinhos. Fica um trabalho muito bonito, gente. Fica parecendo uma rendinha, né? E valoriza bastante o trabalho da gente, beleza? Façam isso nos 4 cantos. E simbora!
Eu vou agora pegar, pessoal, olha, uma esponjinha, tá? Vocês podem utilizar uma esponjinha dessas de lavar louça, ou se você tiver essas esponjinhas mesmo dos assentos, dos puffs, tá? A gente vai pegar ela e vamos passar na tinta, tá? Vamos passar na tinta e aí a gente vai tirar o excesso dessa tinta, tá? Você vai dando batidinhas, ó, no prato, tá? Para retirar o excesso da tinta. E aí você pode, para se certificar, retirar o excesso da tinta numa folha de papel em branco, olha. Retiro o excesso. E aí eu venho com a mão bem leve, tá, pessoal? Eu tô fazendo movimentos circulares, tá bom? Olha, fazendo tipo um sombreado, tá? Bem de leve, olha. Aqui no fundo do nosso caixote, tá bom? Bem de leve, tá, gente? Um verdinho bem leve, tá? Para fazer essa marcação, olha, fica muito bonito, tá? Para não ficar a peça completamente branca, tá? Fica uma integração bem legal da peça. E assim eu vou fazendo, tá? Vou passando a buchinha na tinta, tirando o excesso no papel e aí vou, olha, pintando, né? Como se fosse pintando, mas bem de leve, tá, gente? A mão bem de leve fazendo aqui no caixote. Vai ficar muito legal, gente, esse trabalho. Fica legal porque o relevo do primer, né, que a gente já havia passado, como ele ficou grosso, ele fica um alto relevo, então fica muito bacana, tá? Eu mostro já o detalhe para vocês, gente, olha. Vou fazer também aqui na lateral por fora, tá bom? Bem de leve, tá, pessoal? Não tô pintando completamente, tá? É bem de leve. E aí nas bordas do caixote também eu vou passando, tá, gente? Nas bordas do caixote aqui eu vou carregando um pouco mais, tá bom? E assim eu fui fazendo, tá, pessoal? Ao redor todo do caixote, deixando uma tonalidade bem verdinho claro, tá bom? E olha, gente, os detalhes aqui bem de perto, tá, pessoal? Fica muito bonito, tá, gente? Espero que vocês estejam conseguindo ver esses detalhes, olha, do alto relevo do primer que a gente passou, né? E da tinta, quando a gente dá batidinhas, olha, fica um alto relevo e quando você passa a buchinha, fica muito legal. Fiz também no tampo do fundo, tá, gente? No papelão, tá? E aí eu vou pegar, gente, essa brocha e vou pegar a tinta, gente, e vou fazer uns chuviscos, tá? Vou abrindo, tá? Passa a tinta na brocha e vou abrindo ela com as pontinhas dos dedos para fazer um chuvisco, tá? Por dentro. Fica muito legal, gente, esse trabalho valoriza bastante a peça da gente, tá, gente? Quando a pessoa olha por dentro, a peça tá completamente integrada. Ela tá branca, mas vai ficar uns chuviscozinhos da tinta, tá bom? E aqui vocês vão fazendo ao critério de vocês, tá? Eu deixei a minha bem de leve mesmo, tá? Utilizei também essa fita, tá, pessoal? Ela é uma fita bem baratinha, tá? Que vocês compram. Eu comprei uma peça, tá? E aí eu vou fazer uma pintura nela, tá, gente? Mas não pintando ela por completo, tá? Eu vou pegar esse tom de verde, né? Que eu já fiz essa misturinha. E aí eu vou passando nela, tá, gente? Mas pra ficar tipo borrada. E onde eu vejo que a tinta ficou muito pesada, que carregou bastante na tinta, eu vou colocando um pouquinho de água, tá? Que eu vou pintar ela, gente, mas ela vai ficar assim, somente um borrado, tá? Não vou pintar por completo, tá bom? E aí deixa secar e eu vou bater um stencil aqui, tá, gente? Eu vou depois deixar no box de informação, tá? A referência do stencil, tá, pessoal? Ele é um stencil que tem vários desenhos e eu vou estar utilizando apenas esses desenhos de flor. Eu vou bater um stencil aqui, ó, no fundo da caixa, tá? Com a esponjinha. Eu peguei esse tom de vinho, tá? Ele tá bem fraquinho, ele tá bem aguado, né? Eu coloquei um pouquinho de água e aí eu vou batendo, olha, por cima do desenho que eu quero que forme, tá bom? Se você não tiver segurança de fazer segurando o stencil apenas com a mão, você pode apregar ele com uma fita durex, tá? Para facilitar e ele não sair do lugar, tá bom? Eu bati ele em várias tonalidades, tá? Duas cores, na verdade. Eu coloquei esse tom de vinho e um marrom um pouquinho mais clarinho, um tom de chocolate. Bem fraquinho, tá, gente? Vou colocar aqui no fundo, vou fazer vários, tá? E também vou colocar na lateral do nosso caixote. Ó, vou bater aqui também do ladinho, tá bom? Vou colocar um bem no meio, a florzinha maior, tá? Esse arranjo de flores maior. E depois nas lateraisinhas aqui eu vou colocando algumas florzinhas, tá? E aí você segura bem o stencil, né, gente? Pra não correr o risco dele sair do lugar e o desenho ficar borrado, tá bom? Olha só. E assim eu fui fazendo, tá, gente? Faz desse lado e também depois do outro lado oposto.
Depois de todo o trabalho de pintura, tá, pessoal? Espera secar e aí eu passei o verniz semibrilho em toda a peça, tá? Em toda a peça, tá, pessoal? Olha, gente, eu vou colocar essa rendinha assim, ó, fazer só um detalhe aqui pra vocês, tá? Colando com a cola quente, olha, nesse espaçozinho entre o papelão e o caixote, e aí eu fui franzindo já e colocando pra dentro, tá? Ao mesmo tempo que eu ia franzindo, já ia colocando com a cola quente, tá bom? E apertando, olha. E agora sim, aqui eu mostro para vocês o nosso trabalho já todo pronto, tá, pessoal? Eu amei essa peça, gente, ficou muito linda. Falei para vocês, né? Ela vai para uma pessoa muito especial, minha querida mãezinha, tá bom, gente? Olha aqui na lateral, gente, eu coloquei também uma rendinha mais estreita, tá? Fiz o mesmo trabalho com aquela mais larga e coloquei ela aqui, olha, e finalizei com essa fita de gurgurão, tá bom, gente? Coloquei umas florzinhas aqui para arrematar o final. E aqui, olha, eu peguei essa renda mais larguinha, tá? E franzi ela e coloquei uma florzinha bem no meio, no final do stencil, tá, gente? Para fazer uma graça aqui bem bacana, muito bonito, né, pessoal? Olha só. Olha, gente, dentro, tá? Coloquei a fita e também finalizei com o gurgurão, tá, pessoal? Para finalizar, olha só. E o stencil, né, gente? Ficou bem bacana, né? Aqui a lateral também, gente, olha, o chuviscozinho verde, tá? Os stencil, olha, um tom mais vinho, depois um tom chocolate, tá bom? Você faz a integração do desenho com toda a peça. Fica muito bacana, né, gente? Aqui as bordas do caixote, olha, gente, eu escureci, tá? Ele ficou um pouco mais escuro quando a gente fez aquele borrado com a esponja. O nosso craquelê, gente, olha que craquelê lindo, tá, pessoal? Eu amei, gente, eu precisava compartilhar com vocês esse efeito. Ficou muito bacana, né, gente? Eu amei, tá, pessoal? E aqui eu vou pedir para você ajudar o nosso trabalho, hein? Se inscreve no canal, deixa um like bacana, um comentário bem legal, tá bom? E compartilha nas redes sociais de vocês, com quem vocês sabem que vão gostar, né? De aprender mais sobre esse trabalho, tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tá bom? Vocês são todos muito bem-vindos. Você que já chegou até aqui, muito obrigada, tá, pessoal? Olha só, gente, do outro lado, tá? Eu fiz sempre assim, tá, gente? Um lado e o outro, tá bom? Vou deixar vocês aqui com as imagens, tá bom? Só tenho muito a agradecer a todos vocês, beleza? Muito obrigada a todos, hein? Bye, bye. E até uma próxima.